Vamos mergulhar na história de Adão e Eva, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, ao mesmo tempo, cheia de lições profundas para todos nós. Antes de começarmos, eu quero que você pense sobre o seguinte: já parou para imaginar como seria viver em um mundo perfeito, sem dor, sem tristeza e sem medo? Um lugar onde tudo o que você precisasse já estivesse lá, à sua disposição? Agora, imagine que, mesmo nesse lugar ideal, ainda houvesse uma escolha a ser feita. Uma decisão que mudaria tudo. É exatamente isso que acontece com Adão e Eva. Acompanhe comigo e reflita sobre as escolhas que eles fizeram e como isso se relaciona com as nossas vidas hoje. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Ele os fez com suas próprias mãos, com todo cuidado e amor, e os colocou em um jardim chamado Éden. Esse jardim era um verdadeiro paraíso. Tinha rios cristalinos, árvores frutíferas e tudo o que eles precisavam para viver felizes. Deus deu a eles a responsabilidade de cuidar desse jardim, de viver em harmonia com a natureza, e mais importante, viver em proximidade com Ele. Imagine que privilégio! Eles podiam conversar com Deus livremente, sem barreiras. Já parou para pensar em como isso deve ter sido incrível? Agora, eu quero que você, que está assistindo, pense comigo. Você já se perguntou por que Deus deu a Adão e Eva uma regra tão específica, que parecia até simples? Ele disse para eles comerem de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que pode vir à nossa mente é: por que essa árvore estava lá? Deus não poderia simplesmente tê-la retirado? A verdade é que Deus estava dando a eles uma escolha, e essa escolha era essencial para que o amor e a obediência fossem verdadeiros. Afinal, o que seria da nossa fé se não tivéssemos liberdade para escolher? O que você acha disso? É aqui que entra o grande ponto da história. O inimigo, disfarçado de serpente, entra em cena. Ele planta dúvidas no coração de Eva, fazendo-a questionar as palavras de Deus. Ele faz parecer que Deus estava escondendo algo bom deles. E quantas vezes, na nossa vida, nós também somos tentados a pensar que estamos perdendo algo? Que Deus está nos segurando de viver certas experiências? Eva olha para o fruto, o vê como algo desejável, algo que, aparentemente, faria dela e de Adão pessoas mais sábias. Quantas vezes a gente se deixa levar pela aparência das coisas, sem pensar nas consequências? Pense nisso. No momento em que Eva come do fruto, e depois Adão faz o mesmo, algo profundo acontece. Não foi apenas um simples ato de comer uma fruta. Foi uma escolha consciente de desobedecer a Deus, de seguir um caminho contrário ao que Ele havia orientado. E é aqui que tudo começa a mudar. Adão e Eva, antes inocentes, agora se veem nus. Eles sentem vergonha, algo que nunca tinham experimentado antes. Já parou para pensar sobre o que essa vergonha realmente significa? Não era apenas sobre estarem sem roupas. Era uma mudança interna, uma separação de Deus. Eles perderam aquela pureza, aquela liberdade que tinham com Deus. Agora, pense por um momento em sua própria vida. Você já tomou uma decisão que, no momento, parecia pequena, mas depois trouxe consequências maiores do que você imaginava? Muitas vezes, nós também fazemos escolhas sem pensar nas repercussões. E, assim como Adão e Eva, acabamos sentindo as consequências. Eles se esconderam de Deus, com medo do que havia acontecido. E quantas vezes, na nossa vida, nós também tentamos nos esconder? Quando cometemos um erro, a tendência natural é fugir, nos afastar de Deus. Mas será que isso resolve? O que você faz quando sente que errou? E é aqui que vemos a grandeza do amor de Deus. Ele sabia o que havia acontecido, mas mesmo assim, ele foi até eles, chamou por Adão. Onde você está? Deus perguntou. E essa pergunta ecoa até hoje. Onde você está? Será que você também está se escondendo de Deus? Ele não está perguntando isso porque não sabe a resposta, mas porque Ele quer que a gente entenda onde estamos. Ele nos dá a chance de nos aproximarmos novamente.
Esse é o convite de Deus, voltar para Ele, mesmo quando erramos. Pense nisso. Quando Adão finalmente responde, ele admite que estava com medo porque estava nu. E Deus faz a pergunta: quem te disse que estavas nu? Deus sabia que algo havia mudado. Adão e Eva tinham comido da árvore que ele havia proibido. E aqui vemos algo que acontece muito conosco. Adão tenta culpar Eva, e Eva culpa a serpente. Quantas vezes fazemos isso? Quando algo dá errado, nossa primeira reação é culpar alguém ou algo. Mas será que isso realmente resolve? Será que assumir a responsabilidade não seria o primeiro passo para a cura? Deus, então, diz as consequências do que aconteceu. A serpente foi amaldiçoada, Eva enfrentaria dores no parto, e Adão teria que trabalhar duro para conseguir sustento da terra. O paraíso que eles conheciam não seria mais o mesmo. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus fez algo incrível. Ele fez roupas para Adão e Eva, cobrindo sua nudez. Isso mostra que, mesmo quando erramos, Deus continua cuidando de nós. Ele não nos abandona. E esse é um ponto importante. Deus sempre cuida de você, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Você acredita nisso? Essa história de Adão e Eva nos ensina sobre a importância das escolhas. Deus nos dá liberdade para decidir, mas também precisamos entender que cada escolha tem uma consequência. Mas, acima de tudo, ela nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos buscar, a nos perdoar e a cuidar de nós. Então, agora, eu te convido a refletir: quais são as escolhas que você tem feito? Elas têm te aproximado ou afastado de Deus? E como você pode voltar, se aproximar dele novamente, sabendo que ele está sempre de braços abertos, esperando por você? A narrativa de Adão e Eva não é apenas uma história sobre o passado. Ela fala diretamente para nossas vidas atuais. E quanto mais a gente reflete sobre ela, mais entendemos como nossas próprias escolhas e experiências podem ser vistas à luz dessa história bíblica. Agora que sabemos sobre o erro que Adão e Eva cometeram, podemos olhar para o momento seguinte, quando Deus os tira do jardim do Éden. Esse foi um dos momentos mais dolorosos da história da humanidade. Imagine o sentimento deles ao perceber que aquele paraíso, que até então era o lar deles, já não seria mais acessível. A dor de serem afastados de um lugar tão perfeito deve ter sido imensa. Mas Deus fez isso por um motivo. Ele os expulsou do Éden para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em um estado de separação de Deus. Isso foi um ato de amor, mesmo que pareça, à primeira vista, algo duro. E se você pensar bem, essa história nos lembra de como Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que percamos algo para nos proteger de algo ainda maior. Muitas vezes, não entendemos por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Talvez você já tenha passado por uma situação onde algo foi tirado de você, algo que você achava que precisava, mas, com o tempo, você percebeu que isso foi, na verdade, uma proteção. Você já viveu algo assim? Mas não pense que Deus deixou Adão e Eva sem esperança. O mais bonito dessa história é que, mesmo naquele momento de punição, Deus já havia preparado um plano de salvação. Ele prometeu que um dia, a descendência de Eva esmagaria a cabeça da serpente, o que mais tarde se cumpriria com Jesus. Esse é o coração de Deus. Mesmo quando caímos, Ele já preparou um caminho para nos levantar novamente. Você consegue sentir o quanto Deus nos ama, a ponto de pensar em nossa redenção desde o início? Agora, eu gostaria de te convidar a refletir. Onde você tem visto as promessas de Deus na sua vida? Às vezes, pode ser difícil ver no meio das dificuldades, mas assim como Ele fez com Adão e Eva, Deus sempre tem um plano, mesmo nos momentos de queda. Ele nunca nos abandona. E falando em não abandonar, pense na forma como Deus vestiu Adão e Eva com roupas de peles. Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez deles, e esse foi o primeiro sacrifício registrado na Bíblia. Esse ato foi um prenúncio do sacrifício que viria muito tempo depois, com Jesus.
Aquele sacrifício inicial apontava para o maior de todos os sacrifícios, quando Jesus entregaria sua vida por nós, cobrindo nossos pecados de uma vez por todas. Isso não é algo poderoso de se pensar? Mesmo no começo de tudo, Deus já estava mostrando o caminho da redenção. Você já percebeu como o sacrifício de Jesus está presente desde o início da história da humanidade? Isso nos mostra que Deus tem um plano muito maior do que podemos imaginar, e que Ele sempre esteve cuidando de nós, desde o princípio. Pense nisso enquanto refletimos sobre o quanto Deus se importa conosco. Agora, trazendo essa história para os nossos dias, como isso se aplica à nossa vida diária. Muitas vezes, enfrentamos tentações, assim como Eva enfrentou no jardim. Somos tentados a acreditar que o que Deus nos deu não é o suficiente, que precisamos de mais, que estamos perdendo algo. Mas, assim como no Éden, essas tentações muitas vezes escondem armadilhas que podem nos afastar de Deus. Já parou para pensar em como as escolhas que você faz hoje podem moldar o seu futuro? Como as decisões que você toma agora podem impactar a sua vida espiritual? Adão e Eva nos ensinam que desobedecer a Deus traz consequências, mas também nos mostram a infinita misericórdia de Deus. Mesmo após o pecado, Deus não os abandonou completamente. Ele os expulsou do Éden, sim, mas não os deixou sem cuidado ou esperança. Assim, em nossas vidas, podemos errar, falhar, mas nunca estamos fora do alcance da graça e do amor de Deus. E aqui, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Existe algo na sua vida que você sente que te afasta de Deus? Algo que você tem dificuldade em superar? Lembre-se, a história de Adão e Eva nos ensina que Deus está sempre pronto para nos ajudar a voltar ao caminho certo, mesmo quando caímos. Você pode confiar que Deus tem um plano para você, assim como Ele teve para a humanidade desde o início. A história de Adão e Eva também nos ensina sobre responsabilidade. Quando pecaram, eles tentaram culpar outros. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Mas Deus, em sua sabedoria, não aceitou essas desculpas. Ele pediu que cada um assumisse sua parte no erro. Isso é algo que precisamos fazer também em nossas vidas. Todos cometemos erros, mas a verdadeira transformação começa quando assumimos a responsabilidade por nossas ações. Isso não é fácil, mas é necessário. Já aconteceu de você tentar culpar outras pessoas ou circunstâncias pelos seus erros? Como isso afetou sua vida? Assumir a responsabilidade por nossas escolhas é o primeiro passo para uma vida mais próxima de Deus. E assim como Deus buscou Adão e Eva, Ele também está buscando por nós. Ele nos chama pelo nome, pergunta onde estamos e nos oferece a chance de nos arrependermos e voltarmos para Ele. Não importa o que tenhamos feito, a porta do perdão está sempre aberta. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a vida deles mudou drasticamente. Antes, viviam em um ambiente perfeito, onde tudo o que precisavam estava ao alcance. Agora, estavam em um mundo onde teriam que lutar pela sobrevivência. Adão teria que trabalhar arduamente para cultivar a terra, e Eva enfrentaria as dores e os desafios da maternidade. Essa mudança não era apenas física, mas também espiritual. Eles haviam perdido aquela proximidade íntima que tinham com Deus. E quantas vezes nós, também, sentimos que estamos longe de Deus, talvez devido a decisões que tomamos no passado. Mas é importante lembrar que Deus não os deixou sozinhos. Mesmo fora do Éden, Deus continuou a estar presente. Ele ainda era o Criador, ainda os amava, e, mesmo com as consequências do pecado, Ele nunca os abandonou. Isso nos ensina uma grande verdade. Não importa quão longe achemos que estamos de Deus, Ele está sempre por perto. Você já se sentiu distante de Deus, mas ao mesmo tempo soube que Ele estava lá, esperando por você, pronto para te receber de volta? A história de Adão e Eva nos mostra que o pecado traz consequências. No entanto, também vemos o caráter de Deus como um pai amoroso, que corrige, mas não abandona seus filhos. E aqui entra uma reflexão importante para nossas vidas.
as dificuldades que enfrentamos muitas vezes são consequências de nossas próprias escolhas, mas Deus está sempre pronto para nos ajudar a superá-las. Ele não remove as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. Como isso se aplica à sua vida hoje? Quais desafios você está enfrentando e como você pode confiar em Deus para te ajudar a superar? Além disso, há algo profundo na maneira como Deus tratou Adão e Eva após o pecado. Ele não apenas os corrigiu, mas também fez uma promessa de redenção. A promessa de que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente é uma das primeiras profecias sobre Jesus na Bíblia. Isso nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus já estava pensando em como nos resgatar. Você consegue sentir o conforto dessa promessa? Saber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus já tem um plano de redenção preparado? Agora, vamos pensar um pouco mais sobre o aspecto da liberdade de escolha que Adão e Eva tinham. Deus deu a eles a liberdade de escolher obedecer ou desobedecer. E essa mesma liberdade é dada a nós hoje. Todos os dias, fazemos escolhas, e essas escolhas moldam quem somos e como vivemos. A liberdade é um presente, mas também traz uma grande responsabilidade. Nós escolhemos nossos caminhos, e Deus respeita essas escolhas. O que você acha disso? Como você tem usado sua liberdade para se aproximar de Deus e fazer escolhas que te ajudam a viver de acordo com a vontade dele? E sobre as consequências do pecado, um ponto importante é que, apesar de sermos responsáveis por nossas escolhas, não somos condenados a viver eternamente afastados de Deus. Como vimos na história, Deus proveu uma solução para o pecado. Mesmo que Adão e Eva tenham sido expulsos do jardim do Éden, Deus já tinha em mente o plano de enviar Jesus para nos restaurar. Essa é uma mensagem de esperança, não só para eles, mas para todos nós. Você já parou para pensar em como esse plano de redenção afeta a sua vida hoje? Como a vinda de Jesus mudou a nossa história e nos deu uma nova chance. E essa nova chance que recebemos através de Jesus nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele não é um Deus que simplesmente pune e vira as costas. Pelo contrário, Ele é um Deus que sempre oferece um caminho de volta, uma forma de reconciliação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter destruído tudo e começado de novo, mas Ele escolheu uma história de redenção, cheia de amor e misericórdia. E essa mesma oportunidade é dada a cada um de nós. Se você sente que está longe de Deus hoje, saiba que Ele te oferece um caminho de volta. Você está disposto a seguir por esse caminho? Também é interessante refletir sobre o impacto das nossas ações nas gerações futuras. O pecado de Adão e Eva não afetou apenas eles, mas também toda a humanidade. Isso nos ensina que nossas escolhas podem ter consequências que vão muito além de nós mesmos. O que fazemos pode afetar aqueles ao nosso redor, e até mesmo as gerações que virão depois de nós. Isso nos faz pensar: que legado você quer deixar? Que tipo de impacto suas escolhas estão tendo na vida de outras pessoas? Agora, voltando à história de Adão e Eva, vemos que eles continuaram suas vidas fora do Éden. Eles tiveram filhos e começaram a formar a humanidade. Mesmo com os desafios que enfrentaram, eles seguiram em frente. Isso nos ensina uma grande lição sobre resiliência e esperança. Às vezes, a vida nos derruba, mas com a ajuda de Deus, podemos nos levantar e continuar. Você já passou por momentos difíceis, mas conseguiu se levantar com a ajuda de Deus? Como essa experiência te fortaleceu? Por fim, a história de Adão e Eva é uma lembrança de que, apesar das nossas falhas e erros, Deus sempre tem um plano de redenção. Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, Ele continua nos chamando de volta. E, assim como Ele fez com Adão e Eva, Deus está sempre disposto a nos vestir com sua graça e nos dar uma nova chance. Que essa história te inspire a viver uma vida mais próxima de Deus, confiando nele em cada escolha que você fizer. Afinal, Ele sempre estará lá, de braços abertos, pronto para te receber. E você, como pode se aproximar mais de Deus hoje? Essa foi uma das primeiras histórias da Bíblia,
e ela nos mostra que desde o começo da humanidade, Deus sempre esteve presente, nos guiando, nos ensinando, principalmente, nos amando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, Deus está sempre perto, esperando por você, assim como Ele fez com Adão e Eva.